Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite, não só por participar do NDE, mas por estar aqui com vocês hoje, podendo conversar um pouquinho, contribuir com um pouco da experiência que eu tenho tido nos últimos anos de ter participado de várias atividades, em particular como membro da FAPESP Bioem, podendo representar o Brasil na Agência Internacional de Energia, IEA, né? E também num órgão criado pelo Ministério das Relações Exteriores, que, na verdade, é chamado de Mission Innovation, onde nós temos a missão, junto com a Agência Internacional de Energia, de, vamos dizer assim, prover estudos e documentos para que os políticos tomadores de decisões, de empresas, inclusive, e comunidade europeia, comunidade asiática, da América Latina, todos os políticos dos países poderem utilizar esse material. Então, é um prazer a gente poder conversar com vocês aqui e contribuir com as informações. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer algumas coisas, em inglês é mais caro esse may, should e must, mas, de fato, nós precisamos atender às necessidades da sociedade como um todo, é para isso que o engenheiro está aí, para a gente poder construir, nós podemos contribuir com a nossa sociedade, mas tem um objetivo que está ali naquele alvo que eu coloquei ali, está escrito saúde, felicidade, prosperidade e o crescimento humano. Tudo isso daí é algo que nós todos queremos e que o perfil do egresso, que todos os profissionais de qualquer área precisam pensar nisso quando eles vão fazer as suas atividades e, em particular, o engenheiro químico ele tem muito a fazer para contribuir para a gente atingir vamos dizer assim, essa meta, esse alvo, de uma maneira que seja bom para todo mundo. E tem algumas forças, vamos dizer, alguns driving forces, que a gente chama, né, que nos direciona, vamos dizer assim, a fazer isso de uma maneira adequada, uma maneira que, de fato, traga saúde, felicidade, prosperidade, crescimento humano, lembrando que isso daí significa ter um crescimento econômico sustentável, né? E, para isso, então, nós precisamos de estar, vamos dizer assim, em sintonia com os desenvolvimentos e os conhecimentos internacionais da melhor qualidade possível e poder trazer isso para os nossos alunos, poder trazer esse conhecimento para eles. Nós precisamos de ter os desafios de um crescimento econômico, e aí eu usaria a palavra também, cada vez que você tem um desafio de um crescimento econômico do teu país, você tem muitas oportunidades, né? Isso daí foi falado hoje, já vou reforçar, e uma cultura de empreendedorismo muito forte para que você passe dessa tecnologia para algo que seja factível de ser produzido em várias escalas. Isso tudo levando em consideração as necessidades e restrições locais. Locais que eu digo é de cada país e de cada região, mas pensando de maneira global. E levando em conta sustentabilidade. A gente fala demais de sustentabilidade, e eu vou abrir um pouquinho nela, depois a gente vai ver um pouco mais. Ela tem 3 pilares importantes: a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. Nenhuma desses 3 pilares tem que andar junto. Se ela não for economicamente compatível, ela não é sustentável. Se ela não fizer bem para o meio ambiente ou não atender aos requerimentos do meio ambiente, ela também não é sustentável. Nós já temos um exemplo disso que já aconteceu, que muitas coisas que se desenvolveu até hoje não foram pensadas dessa maneira, mas, felizmente, nós temos conhecimento e tecnologia científica para saber que isso é importante. E o aspecto social, que é muito mais amplo. O aspecto social envolve, inclusive, nós temos pessoas competentes para pegar aquela primeira fase ali, desenvolvimento e conhecimentos em nível internacional e poder aplicá-los dentro do seu país. Então, a nossa formação de pessoas, de engenheiros químicos com habilidade de pensar tudo isso, é um braço, talvez,
o mais importante da sustentabilidade, nós vamos precisar de pessoas que consigam fazer isso. E, de uma maneira geral, se isso for bem feito, nós estamos, vamos dizer assim, contribuindo com saúde, alegria, prosperidade e crescimento humano. E levar em consideração que tecnologias estão sempre mudando, né? E estão em desenvolvimento, requerendo uma expansão dos conhecimentos e dos fundamentos. Aí, então, aquela zona do medo, a zona da aprendizagem, vai estar norteando a nossa vida inteirinha e a vida dos formandos, dos nossos egressos, que então precisam aprender a aprender continuamente. Isso é algo que nós temos que treinar, é igual bater pênalti. Treinar com competência, porque aí a pessoa sai habilitada a fazer isso. É uma das habilidades importantes, né? O que o profissional precisa ter, né? Isso aqui é uma transparência até que um pouco audaciosa. Nós precisamos de ter muitos conhecimentos, né? Os conhecimentos fundamentais de matemática, física, química, e agora entrou mais coisa, biologia e 3 pontinhos pela frente, ecologia, sociologia, um monte de várias outras ciências que a gente não levava em consideração até há pouco tempo. Conhecimento básico das outras engenharias. Nós temos que conversar, saber mais do que as outras engenharias estão fazendo e outras engenharias que estão vindo, como engenharia biomédica, que requer, por exemplo, que a resistência de materiais não seja somente conhecida para aquelas aplicações que nós temos hoje. A anatomia humana, hoje, em algumas aplicações, o engenheiro químico precisa saber da resistência dos materiais aplicados para a anatomia humana, né? Um conhecimento muito bom e sólido dos fundamentos de engenharia química. Não vou entrar em disciplinas como isso foi muito bem falado aqui, mas nas habilidades dele aprender com isso daí tudo, e já adicionando que análise de ciclo de vida, logística, data mining, machine learning, várias dessas aplicações já estão se tornando ferramentas que o engenheiro atual, o engenheiro daqui para frente, precisa utilizar. Ele precisa saber que já são ferramentas que ele precisa conhecer, pelo menos para interagir com o outro, né? Habilidade na comunicação, que é algo que a gente muitas vezes pensa que é escrever bem, ler bem, é verdade isso, mas tem até a sua comunicação visual, né? A forma linguística, a sua apresentação pessoal, mas também uma comunicação que a gente muitas vezes não pensa, que eu aprendi com o tempo, com essas comissões todas que eu estou, é a percepção de fatos relevantes. Ou seja, a pessoa, o profissional, ele tem que estar atento àqueles fatos que estão acontecendo ao redor dele, no país dele, na região dele e no mundo inteiro, para trazer aquilo para dentro da empresa dele, do meio onde ele trabalha. Então, essa é uma comunicação dos dois lados. Não é só falar e ouvir, é falar, ouvir e perceber, e com aquilo criar novos ambientes para ele. Conhecimentos de ética e geopolítica. Ele precisa ter uma ideia, o profissional que está saindo, ter uma ideia do que está acontecendo no mundo e como aquilo impacta aquilo que ele vai fazer. E uma habilidade muito boa, muito treinada para continuar aprendendo. Por quê? Porque as tecnologias vão evoluindo e, com essa evolução, como o Rafael colocou, a zona do medo tem que ser vencida para depois vir a zona do aprendizado, né? E a educação é um processo hoje que integra as humanidades, as ciências, tecnologia, as engenharias, arte, matemática, medicina, eles chamam de HSTAMN, né? Já no nível de graduação e associado ainda com um aumento vamos dizer assim, da capacidade do pensamento crítico desse profissional e pensar de uma maneira que o faça transferir aquilo para um conhecimento mais profundo e criativo, voltado para a solução de problemas, né? E ainda com a capacidade, tudo isso com a capacidade de trabalhar em equipe e com grande habilidade de comunicação. Lembrando que a comunicação é algo muito maior do que a gente pensa, que nos padrões que a gente está sempre acostumado a dizer, né? E um dos desafios que nós estamos vendo
cotidianamente é o assunto da emissão de CO2, por exemplo, relacionado com a sustentabilidade e como isso impacta a engenharia química. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas nós tivemos a COP21, que tem um acordo muito grande, para que isso passa todo dia nos jornais, nas televisões, mas é pouco. Nós temos que fazer com que isso daí seja, de fato, como o Edson colocou no começo, uma oportunidade. É mais do que um desafio, é uma oportunidade, uma grande oportunidade para o Brasil, e eu faço questão de mostrar para vocês o porquê isso daqui é interessante para nós. E lembrando que o engenheiro químico, se vocês olharem bem aí, somando transporte, manufatura e construção, indústria de construção, que eu digo os polímeros, toda a indústria de base, que serve, não é construção civil, mas é tudo, e a produção de eletricidade, que é fundamental, somando tudo isso, nós passamos de 80% da emissão de CO2. Então, o engenheiro químico tem condições plenas de contribuir muito com isso daí, né? E eu terminei lá embaixo a frase, que eu acho que é isso mesmo, essa emissão de CO2, essa redução, parece uma coisa tão falada, mas tem muitas implicações no que nós fazemos, é mais do que um desafio, é uma oportunidade e não é um problema. Um desafio é uma oportunidade para a gente crescer. E vamos ver o tamanho das mudanças que as coisas estão vindo aí, né? A gente, até um tempo atrás, falava em economia circular e emissão de CO2, e isso daí é algo que está aparecendo hoje para, vamos dizer assim, moldar o futuro. Mas o futuro já está, hoje em dia, acontecendo, com coisas já tendo limites para acontecer. Por exemplo, redução de emissão de CO2 em percentuais enormes para que a indústria instalada hoje consiga atender. E as coisas continuam andando. Em 2017, o chairman do board executivo da BASF veio com essa frase, que a economia circular é algo que veio para ficar e que não pode mais ser como era feito antes, de nós não termos habilidades em trabalhar dessa maneira antiga, take, make, dispose, quer dizer, pegar, fazer e depois largar ou, vamos dizer assim, dispor ao meio ambiente. Isso não funciona mais. E a mesma fala veio das Nações Unidas, de um grupo deles, né, de um programa de meio ambiente de comércio, da Associação Internacional de Comércio, inclusive, que eles chamam de modelo linear, que é o take, make e dispose. Nós vamos ter que fazer essa economia circular. E aí foi-se nessa direção, né? Mas algo, vamos dizer assim, mais completo está começando a acontecer, né? Até agora nós tínhamos assuntos, fontes não renováveis, que faziam o processo, chegamos no produto. Estou praticamente no meio da transparência. E agora, um tempo atrás, nós viemos com os recursos renováveis, fazíamos um design de processo para chegar no produto. Agora, tem uma nova proposta. Essa nova proposta é fazer uma engenharia, uma meta-engenharia reversa, com sustentabilidade, ou seja, eu vou fazer um produto e vou desenhar um processo, mas já pensando em como que eu faço para obter aquela matéria-prima de uma maneira sustentável e que faça sentido ela ser produzida naquela região e daquela forma onde eu tenho condições de produzi-la de maneira competitiva. Portanto, o desenvolvimento de um produto e de um processo agora está atrelado a uma série de possíveis matérias-primas que, até então, o engenheiro químico não estava, eu diria, treinado para pensar, que ele deveria pensar de uma maneira, vamos dizer assim, global, desde a construção da matéria-prima, é isso mesmo, como é que eu vou construir essa matéria-prima, como é que eu vou fazer o projeto e como que eu vou desenvolver o meu produto. Eu chamo muito a palavra construção da matéria-prima, porque hoje nós temos tecnologia de pegar a cana-de-açúcar e fazer com que, ao invés de produzir açúcar, ela produza óleo, né? Como ela é uma planta C4,
que absorve relativamente bem a luz do sol, ela passou a ser um carro-chefe para outras mudanças. É nesse sentido que eu falo nessa nova abordagem, né? E aí, para vocês verem o tamanho da mudança que a gente está tendo, né? O que a gente chamava de economia verde, agora passou a ser até chamado de uma economia, eu diria, multicolor, né? Isso é um termo que nós temos introduzido nos nossos trabalhos e está em sintonia com os nossos termos das Nações Unidas, que eu vou chegar lá no final e mostrar para vocês. E aí tem uma série de possibilidades, se vocês olharem ali, biomassa é permanente, né? Quer dizer, o que é permanente? Eu consigo produzir a biomassa, estocar, eu consigo trabalhar com diferentes biomassas para várias aplicações, e tem outras formas de energias que eu coloquei ali, a energia que vem eólica, que vem dos ventos, energia que vem do sol, que é fotovoltaica, eu coloquei ali intermitente, a outra permanente magnética, que a gente chama, né? Várias outras tecnologias, e para você armazenar essa energia, você precisa de baterias, outros tipos de dispositivos. Por quê? Porque nós não temos condição de crescer mais em outras formas de energia, como a hidroelétrica, por exemplo, eu vou citar depois outras formas. Nós temos que ter muita habilidade em assuntos como turbinas de alto desempenho, pensar como é que os veículos elétricos vão impactar nos processos de engenharia, que vão precisar de algo que nós ainda não dominamos completamente bem, as células combustíveis a óxido sólido, catalisadores específicos para fazer esses tipos de reações, tecnologias de fibras de carbono e nanotubo, por exemplo, que são muito importantes para aquelas pás eólicas. O Brasil perdeu, por exemplo, um pouco da competência dela. Hoje, nós, ao invés de fabricarmos as nossas pás, que elas hoje são de tamanhos muito maiores, nós importamos, porque nós não temos engenharia ainda de fazer fibra de carbono daquele tamanho, nós fazíamos com tamanho relativamente menores. O pensamento de moléculas que são building blocks para outros produtos, utilizar o dióxido de carbono como um feedstock para outras matérias, e algumas coisas mais específicas, como saber como que são produzidos os GMOs, né? Entender aquela maquinaria celular, que é um conjunto de reações químicas que nós podemos adotar e conhecer e auxiliar o biólogo, e não ficar na tentativa e erro de como chegar numa determinada situação, né? Entender de metabolômica, entender de mudanças de técnica dos ribossomos RNA, carnes e proteínas artificiais que são feitas hoje um tipo de uma biotecnologia que não é industrial mais, a gente chama que ela é de uma outra cor. Conhecer que existe, por exemplo, bactérias endofíticas, que hoje é uma tendência. Por que isso? Porque o mundo passa por mudança de clima, tem regiões que estão ficando mais secas, e descobriu-se que, se a gente trabalhar bem com essas bactérias, plantas que até então precisariam de muita água podem produzir, ser altamente, muito mais produtivas se nós soubermos trabalhar com essas bactérias para absorção de nitrogênio, por exemplo. E entender o mundo e a certificação como uma barreira tecnológica. O engenheiro precisa saber isso, para ele não falar por que o nosso produto não pode ser importado, ou por que nós não temos dificuldade de exportar. Como que você traz um selo multicolor, um selo verde, vamos dizer, para ficar mais fácil no linguajar de hoje, e atender certificações que são requeridas por vários países. Isso exige um contínuo conhecimento e aprendizado dos estudantes. E aí, nós temos que ir além. Eu gosto de mostrar essa foto aqui para a gente ver que a gente pode escolher uma vida igual do Mad Max. Quem não assistiu o filme pode assistir, é até uma boa diversão para ver como a gente não quer que o mundo fique, até a gente utilizar, ver um landscape bonito, como esse do lado direito, né? Pensando numa frase que o José Gutenberg já escreveu em 2012, que é verdade ainda. Não temos energia suficiente, incluindo para combustíveis, para todo mundo, mesmo com a população atual. E
alimento também. O que nós vamos fazer, então? Então, para vocês terem uma ideia de como é importante a gente ter aquele conhecimento geopolítico, eu trouxe aqui um gráfico para chamar a atenção disso. Esses barrilzinhos verdes são produção de petróleo, os vermelhos são consumo. Então, em algumas regiões do mundo, nós temos uma produção maior do que o consumo. Está lá, as Américas, principalmente, o Brasil tem condição de crescer muito. Não estou falando que nós devemos produzir, utilizar só óleo, estou mostrando como que o conhecimento geopolítico impacta. Olha lá na Europa. A Europa tem muito mais consumo do que produção. Por isso que eles forçam demais, por exemplo, hoje a produção de veículos elétricos, né? Como é que deve ser essa saída para outras regiões do mundo? Será que o Oriente Médio tem uma produção muito maior do que consome, mas focado para a exportação? O mundo russo também, toda aquela área da Rússia ali, né? Então, esse conhecimento geopolítico serve para o engenheiro entender tendências atuais, futuras, e ter um pensamento como o presidente-geral da Volkswagen, que é um chileno, inclusive, que semana passada ele reforçou: o Brasil vai ser o país onde nós vamos desenvolver um motor a combustão de alto desempenho com etanol. E isso serve para o Brasil e para uma série de outros países que eu vou citar para vocês. O carro elétrico vai vir, é uma realidade, e ele faz parte de uma matriz. E o conhecimento geopolítico é importante para a gente saber por que em certas regiões, por exemplo, ele é mais pressionado do que outros. Isso faz parte da formação do nosso profissional. Eu gosto muito de mostrar esse gráfico aqui, que no eixo do X tem o consumo global de energia e no eixo do Y, o produto interno bruto. E a conclusão, né, tem uma relação linear, extremamente linear, entre o produto interno bruto e o consumo de energia. Você tem que ter energia disponível e barata e reliable, vamos dizer assim, para que você cresça com esse produto interno bruto. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, mais uma vez está escrito em vermelho, não tem nenhum país do mundo que tem um alto índice de desenvolvimento humano com baixo nível de energia. Então, o eixo do Y, ali, é o IDH, que a gente chama, Human Development Index, o Índice de Desenvolvimento Humano. E no X nós temos o consumo de energia per capita. Veja lá, pessoal, se nós queremos trazer desenvolvimento para um país, e o país, para se desenvolver, precisa de energia, veja onde que o Brasil, China, né, esses países, Índia, estão todos em torno de 1 a 3 kW por pessoa, enquanto alguns países estão passando do 10, alguns chegando perto do 100. Né? Então, se todos esses países de hoje, que nós queremos crescer, o Brasil, a Índia, a China, nós estamos falando aqui de 4,5 bilhões de pessoas com o mesmo problema. Ou seja, vamos ter que dar uma solução de disponibilizar e produzir energia para esses países. E vejam que impacto que isso tem no índice de desenvolvimento humano, uma outra maneira da gente ver, eixo do X de novo, o consumo per capita, por pessoa, e países como o Brasil, Índia, tem uma grande diferença na sociedade. Então, essa média não significa muito, é até pior, né? Mostrando que nós precisamos de produzir energia e a custo mais competitivo, ou seja, barato, para que a gente consiga ter o quê? Um índice de desenvolvimento mais alto, que significa o quê? Saúde, educação, melhor qualidade de vida. Muito bem, isso aqui eu mostro para vocês, então, peguei aqui 8 países, ó, China, Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, Argentina, Colômbia e Nigéria, é onde eu estudo lá no IEA, onde eu faço esse estudo, e mostro para vocês a correlação direta que tem quando você produz o crescimento de energia, vamos dizer assim. Vejam, esse amarelo que está no meio é o da China. Os países que cresceram, né, eles cresceram no seu consumo de energia elétrica e na sua disponibilidade de energia elétrica. Vejo que o Brasil não cresceu tanto, a China cresceu e
está refletido nessa disponibilidade de energia elétrica. E as emissões de CO2 que estão associadas com isso. Portanto, nós temos um desafio muito interessante, uma oportunidade muito boa. Precisamos de energia e não podemos emitir CO2 para nós atendermos os, vamos dizer assim, não somente os acordos internacionais que a COP21 está dizendo, mas para nós termos certificação nos nossos produtos, para que nós temos mercado. Por isso, aquela frase que eu deixei em vermelha, certificação e barreiras tecnológicas, é mais do que os acordos internacionais. Nós precisamos cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, ter condições de mostrar que nós estamos fazendo isso através de rotulagem em processos mais limpos e de energia renovável. Então, tem muitas maneiras da gente produzir energia. Está ali óleo, carvão, nuclear, né, que volta com grande força hoje dentro da Europa, e as energias renováveis, né, vento, ou eólica, solar, biomassa, geotérmica. Essas três primeiras, o Brasil tem muito a contribuir, e o engenheiro químico pode ter um papel, e tem um papel fundamental em todos esses setores, e ele precisa ser uma pessoa com formação sólida e, ao mesmo tempo, multidisciplinar para entender das várias facetas que isso requer, né? E isso daqui é um quadro que mostra como o mundo ainda precisa do gás natural, do petróleo e do carvão, que está nessas cores azuis, e os biocombustíveis, por exemplo, estão nesse verdezinho oliva que estão aí, mas muito desses 10%, em torno de 6,5%, eu diria, bioenergia tradicional, queima de madeira, principalmente em países menos desenvolvidos na parte de bioenergia moderna, como é o caso do Brasil, que produz etanol e energia elétrica a partir da biomassa. Isso foi feito em 2012, em 2022 vai sair mais um quadro, mas em 2019 nós fizemos uma revisão disso e praticamente não mudou esses percentuais, né? E aqui está... Rubens, 3 minutinhos para concluir. Tá. O Brasil tem uma grande oportunidade, então, como eu falei para vocês, tá aí, a biomassa é algo que está crescendo, se vocês olharem no eixo X até 2060, a solar e a eólica também deve crescer bastante, e o petróleo deve se manter relativamente constante, mostrando que nós temos uma matriz energética para a gente fazer isso. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, daqueles conhecimentos que a gente tem que ter. A cana-de-açúcar, por exemplo, ela absorve 0,86 watts por metro quadrado, enquanto que energia solar é 1 kWh por metro quadrado. Então, nós vamos deixar de plantar cana para captar só energia solar? Não. Nós vamos melhorar a produtividade da cana, sabendo que ela, por exemplo, pode chegar em 386 toneladas por hectare por ano, e hoje nós estamos produzindo 85, porque ela tem um mecanismo que ela não pode passar desse 0,86 watts por metro quadrado, mas chama atenção que a energia solar é importante. E quando a gente fala de energia solar, serve a mesma coisa para a eólica, nós precisamos de ter baterias ou acumuladores, porque os perfis de uso não coincidem, está do lado direito, né, com o perfil de disponibilidade dessas energias. E do lado esquerdo, o ciclo de CO2, que é o que a gente chama de balanço de carbono, do conhecido biotecnologia industrial, que eu chamo a atenção aqui, com mais detalhes, e aonde o engenheiro químico tem que saber hoje, no desenvolvimento do seu processo, a pegada de carbono, a pegada de água, ele tem que saber metametabolômica, aquilo que eu falei, tem que desenhar o produto ou a matéria-prima junto com o produto. Isso daí é algo que demanda muito mais conhecimento do que a gente está passando hoje para os nossos alunos. E a ideia, por exemplo, de quanto que cada uma das biomassas consegue reter de energia e quanto você consome para produzi-las. Isso mostra que nós precisamos de pensar na matéria-prima, diferentemente do que a gente fez até hoje, como juntamente com o desenvolvimento de processo. Aqui eu mostro, por exemplo, o etanol para sweetgrass e para cana-de-açúcar, aquele agriculture ratio, né, que é uma relação de quanto você consome para produzir e quanto que a biomassa retém. E com isso você pode
desenvolver processos que sejam mais competitivos ou não, como é o caso do etanol, hoje comparável, até com vantagem com relação à gasolina. E, já quase acabando, a Marisa vai me dar alguns segundinhos a mais, você tem que pensar na análise econômica, na análise de vida e no impacto social, isso desde a primeira fase, desde a construção da matéria-prima, que a gente chama hoje, até como que eu vou fazer a disposição final daquele produto. Vou conseguir fazer numa economia circular? Mesmo que hoje eu já tenha essa meta reverse engineering? Sim, eu preciso trabalhar com isso, tomando muito cuidado com todas essas etapas. E aí, já indo rapidamente para o final, o conceito da engenharia 4.0, que ele está constantemente em expansão, ele surgiu com a impressão 3D, está logo no começo ali, e ele foi enquadrado como a quarta revolução industrial, né? Mas ele foi só o início. Isso daqui mostra que a gente faz lá no nosso laboratório Biofábricas, como eu citei para vocês. O engenheiro precisa saber interpretar uma tomografia computadorizada e saber o esqueleto humano para fazer a impressão de uma parte de um corpo humano, né? Então, isso é o que a gente chama de manufatura aditiva, que foi o começo da engenharia de 4.0. E algumas técnicas que vieram junto com isso, está ligado com machine learning, com inteligência artificial, que faz a integração, desde a parte de utilização até com o processo, com fábricas idênticas no mundo. Por exemplo, tem uma empresa que eu não vou citar aqui, mas que tem 6, está indo para a 7ª planta, construída de maneira idêntica, onde eles conseguem, então, verificar o desempenho de cada uma das plantas comparativamente. Isso à distância, usando essas técnicas de inteligência artificial. E, para finalizar, eu coloquei aqui em inglês, só para vocês verem que uma frase do Einstein, mas eu vou traduzir esses slides. Como é tradução, fiz questão de deixar a parte original em inglês aqui, fazer a tradução e falar que as palavras de Einstein: o desenvolvimento da capacidade geral do pensamento e julgamento independentes deve ser sempre colocado em primeiro lugar, não aquisição de conhecimentos especiais. Se uma pessoa domina os fundamentos de seu assunto e aprendeu a pensar e trabalhar de forma independente, mas em equipe, ele irá seguramente encontrar o seu caminho, além disso, saberá adaptar-se melhor ao progresso e às mudanças do que aquele cuja formação consiste principalmente em adquirir o conhecimento detalhado. Isso deixa claro o objetivo principal da educação é preparar os graduandos para o trabalho e a vida. E a frase que eu peguei logo no começo, aquela HSTM, Humanidade, Ciência, Tecnologia e Engenharia, foi dita também no contexto do que o Einstein havia dito, da nossa capacidade de ter um pensamento crítico, pensamento de ordem superior, que eu disse, uma aprendizagem mais profunda, um domínio do conteúdo, resolução criativa de problemas, trabalho em equipe, habilidade de comunicação. Isso é tradução própria, então eu fiz questão de colocar como uma frase do Einstein. E para finalizar, então, nós falamos tudo em engenharia 4.0 e veio, então, a educação 4.0, que é exatamente esse termo HSTAMM, que eu citei para vocês, que foi reconhecido pelas academias nacionais de ciência, engenharia e medicina, como trazer as habilidades e competências relacionadas à profissão escolhida. Habilidade de comunicação, capacidade de trabalhar em equipe, tomada de decisão ética, pensamento crítico, de novo, capacidade de aplicar os conhecimentos para resolver os problemas do mundo real, que estão em constante mudanças, em constante alteração. Então, acrescento aqui a habilidade para continuar aprendendo. E os 3 últimos slides, a importância de uma visão global. Veja que tem um rapaz olhando pelo fundo, ele está vendo um vazamento, ele fala: está chovendo. O cara que tem uma visão mais global, está em cima da escada ali, está falando: não, é um vazamento. E ainda uma pessoa que está olhando pelo buraquinho fala: não tento me enganar. Então, nós temos que formar pessoas com essa visão global e conhecimento amplo e geral. Isso daqui é um desafio, a gente aprender a ver. Tem uma luz verde ali. Até apresentei para o Rafael uma vez, ele falou que isso daqui era uma montagem, não é não. É um semáforo que tem perto de Bruxelas, e eu chamo a atenção que a gente tem que continuar aprendendo e aprender a aprender, achar a luz verde no momento adequado, né? Então, os estudantes têm que ter um foco no conhecimento básico dos fundamentos de engenharia,
estar preparado para resolver os problemas e se expor a novos processos que são disruptivos. E uma frase que eu coloquei lá embaixo, ó, mimetizando a natureza. A pessoa que tem a capacidade de se adaptar, ela que sobrevive, não é o mais forte. Então, o nosso estudante, o nosso egresso, para ele se adaptar, ele tem que aprender, e tem que ter uma sólida base de conhecimentos. E, para finalizar, uma coisa que me chamou muita atenção, queria dividir com vocês, é que isso está dentro do site das Nações Unidas. Aí, ó, 4.0 é um desenvolvimento global de maneira sustentável, aonde a educação deve promover o desenvolvimento do conhecimento, habilidade e o conhecimento de valores e ações requeridas para criar um mundo sustentável. Lembrando que o mundo sustentável tem aspecto econômico, social e ambiental.